E para isso a gente... Obrigado. Então, aqui eu tenho todas as habilidades. Vocês vão falar assim, por que esse monte de habilidade? Porque a gente vai fazer a devolutiva da primeira dessa primeira atividade e já começa a outra. Então, por isso que é identificar linhas de ímã, relacionar a intensidade de campo magnético, reconhecer os polos do ímã, reconhecer cargas elétricas que geram campo magnético, analisar a relação entre corrente elétrica e campo magnético, realizar o fluxo, tá? E aí nós vamos entrar aqui, ó, depois aqui embaixo já, ó, identificar elementos constituintes do motor elétrico. Putz, essa aqui eu gostaria que, mas não vai dar, tá? Eu gostaria de ter um pedido de fazer um motorzinho elétrico. Aquele que tiver disponibilidade para fazer, que queira fazer sozinho, tá? O motor elétrico, tá? Até o final do bimestre, ou seja, até final de julho, tá? A gente poderia compor em vez de ter as atividades, tá? Aquele que gosta de fazer, tá? Fica aberto. Isso eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, tá? Identificar um gerador e analisar situações que envolvam o funcionamento de um gerador simples, tá? Aí a ideia aqui é realizar exercícios sobre magnetismo e contextualizar o magnetismo no uso dos motores. Se vocês lembrarem, semana passada eu falei já dos motores do campo magnético, já principalmente do ventilador, tá? Mas antes disso, eu quero corrigir um negócio aqui, tá? A errata do dia 23, lembrando que as aulas estão todas no Classroom, tá? Tá no YouTube, tá no Classroom, tá? Então vocês têm a qualquer momento para visitar e assistir. Então, eu fiz um equívoco aqui, que é esse aqui, ó. O campo magnético de um ímã sai do polo norte e chega no sul. Então, ó, sai do norte e chega no sul. A mesma coisa aqui, a mesma coisa aqui, ó. Sai do norte e chega no sul. Só que eu fiz um equívoco com relação à bússola. A bússola, quando representada, a seta representa para o polo norte. Então, a pontinha da seta é o polo norte. O vermelho aqui da bússola, tá? Ó. Então, e a parte azul, que é o sul, é a parte que não tem a setinha, tá? E aí, o que ocorre? É aqui, ó, tá? Com isso. Um exercício da Unesp, tá? Que eu fiz semana passada, tá? O gabarito tá certo lá, tá? Mas estava invertida a ordem do C e o E. Mas a gente não está pensando tanto na alternativa e sim de como realizar. Então, tem um ímã em forma de barra, tem os seus polos norte e sul, é colocado a superfície coberta com partículas de limalha de ferro. Isso aqui é legal fazer um experimento dentro do laboratório, fica legal fazer. Fazendo com que ele se alinhe segundo o campo magnético. Se 4 pequenas bússolas 1, 2, 3 e 4 forem colocadas em repouso na posição indicada no mesmo plano que contém a limalha, as agulhas magnéticas orientam-se segundo as linhas do campo magnético criado pelo ímã. Desconsiderando o campo magnético terrestre, considerando que a agulha magnética de cada bússola seja representada pela seta que se orienta à mesma direção e o mesmo vetor do campo magnético, associado, assinale a alternativa correta e, respectivamente, as configurações das agulhas, tá? Então, aqui, ó, que é 1, tá o polo sul. Então, se eu voltar aqui no slide anterior, tá? O sul, tá? Ele vai atrair o norte, que é o que está apontado a setinha. Então, a setinha teria que estar apontada aqui para a direita, ou seja, o primeiro, tá? Não tem setinha mais grossa aqui, teria que estar voltado para a direita, tá? Porque o polo sul vai atrair o polo norte da bússola. No 2, mesma coisa aqui, ó, o sul vai atrair o norte da bússola e o norte vai atrair o sul. Então, vai estar apontado para o lado direito. Vou tirar do... Tanto aqui como no 4 é a mesma coisa, tá? Seria para... Eu vou colocar fora da figura, tá? Porque a cor aqui não colabora. Então, seria para cá.
Então, 1 é direita, 2 para a esquerda, 4 para a esquerda. Até já daria alternativa aqui no caso. E 3, que é o norte, a bússola ficaria apontada para lá, ó. O polo norte da bússola para lá e o sul para cá. Então, direita, esquerda, direita, ó, direita e esquerda. Ou seja, nesse caso aqui, tá? Eu vou deixar gabarito, tá? Ou a resposta, tá? Como a letra C. Ou seja, você pega um exercício da Unesp que não tem nada de assim excepcional. É só saber os conceitos, tá? E uma pergunta teórica, tá ok? Tá? Lembrando, se vocês tiverem algum probleminha, vocês me dão um toque, tá? Aí eu pedi a atividade para vocês. A atividade para vocês, olha aqui, ó. Realizar o mapa conceitual. Você tem várias possibilidades de uso. Eu até pensei que vocês poderiam. Até vou fazer aqui um novo compartilhamento. Quer ver? Tem a postagem aqui. O Zoom, é isso? Ver se eu vou compartilhar. Isso. Se vocês pegarem aqui, ó, mapa conceitual magnetismo. Olha lá, ó. Já peguei os dois primeiros, ó. Você tem vários deles. Então, até meio que, ó, quantos mapas conceituais vocês acabam tendo, tá? Alguns mais complexos, tá? Se eu pegar aqui um grande aqui no caso, se vocês clicarem, ele vai ter, ó, mapas conceituais, tá? E que acho que aqui as pessoas. Então, ele não. Então, se vocês pegarem, ó, vocês têm vários mapas conceituais, fluxo, reator, fusão e assim por diante, tá? Então, a ideia ali é que vocês buscassem, tá? Pessoal, vocês voltaram a ver o exercício 1 aqui de novo no PowerPoint? Tá compartilhado para vocês? Tá, beleza. Aí, se eu for aqui no pessoal, dois exercícios do Enem, se vocês perceberem, eles estão lá na apostilinha até. Então, vamos lá o seguinte. Um guindaste eletromagnético de um ferro velho é capaz de levantar toneladas de sucata. Dependendo... Oi, Nicole. Ai, será que o meu travou? Porque o meu tá parado no simulado. Tá. Viu? Quando for assim, pode falar, pode parar e falar. Não levanta a mão, que é que agora eu até percebi aqui. Tá? Que ele aparece no cantinho, às vezes eu não vejo, tá? Pode, quando vocês Tá estiverem bom, mas assim, agora apareceu, viu? tá? Beleza. Ótimo. Então, o exercício 2 e 3, quase que eu ia colocar só o mapa conceitual, mas eu falei, deixa eu colocar para eles os exercícios do Enem, que está até na apostilinha de vocês, tá? Se vocês folhearem a apostila desse bimestre, os dois exercícios estão lá, tá? Daqui a pouquinho eu vou mostrar a simulação do coisa desse, e esse eu vou refazer, porque eu fiz outro dia já com vocês, tá? Os dois, tá? Um guindaste eletromagnético de um ferro velho é capaz de levantar toneladas de sucata, dependendo da intensidade da indução do seu eletroímã. O eletroímã é disposto que utiliza corrente elétrica para gerar um campo magnético, sendo geralmente constituído enrolando-se um fio condutor ao redor do núcleo de material ferromagnético. Aí ele coloca ferro, aço, as propriedades. Para aumentar a capacidade do guindaste, qual a característica do eletroímã? Se a corrente elétrica gera campo magnético,
o que eu teria que fazer para aumentar? A corrente elétrica, tá? Então, eu aumento a corrente elétrica, por isso que é a letra D aqui que está assinalado, tá? Eu aumento a corrente elétrica para aumentar o campo magnético, já que é a corrente elétrica que gera campo magnético, tá? No 3, o funcionamento dos geradores e usinas elétricas baseia-se no fenômeno da indução eletromagnética descoberto por Michel Faraday no século XIX. Pode-se observar esse fenômeno ao se movimentar um ímã e a expira em sentidos opostos, com velocidade v, induzindo uma corrente elétrica aí, conforme mostrado na figura. Então, na figura, ele mostra o afastamento dos dois, um voltado para a direita e outro para a esquerda. A fim de obter uma corrente elétrica no mesmo sentido apresentado na figura, utilizando-se os mesmos materiais, qual que é a outra possibilidade? Pessoal, para ter corrente elétrica aqui do mesmo sentido, tá? Ou eu tenho os dois afastando ou os dois se aproximando, tá? Se eu tiver só esse aqui aproximando ou só afastando é uma coisa. A bobina, normalmente, quando a gente pega motores, principalmente, ela não mexe de posição, isso normalmente é fixo, tá? Então, ou eu tenho os dois afastando, que é o desenho, ou os dois aproximando. Então, quer dizer, a expira para onde? Para a esquerda e o ímã para a direita com a polaridade invertida, ou seja, em termos de aproximação. Então, eu tenho ou afastamento aqui ou aproximação, tá? Com a polaridade invertida, porque daí eu inverto, tá? Lembrando que se eu inverter, tá? Eu estou invertendo o fluxo da corrente elétrica, tá? Mas porque eu estou invertendo a condição, tá? Então, vamos lá, ó. Se eu aproximar os dois, eu estou invertendo a condição, tá? Se eu inverto a condição, o que eu tenho que fazer com o ímã? Inverter a polaridade dele para a direita, tá? Então, quer dizer, toda a corrente elétrica gera o campo magnético, ok? Aí a ideia é o seguinte, tá? Eu vou fechar aqui. Deixa eu ver se eu preciso dar o comando do novo compartilhamento, tá? A ideia aqui é de mostrar para vocês, tá? Não sei se vocês estão vendo, se acaso vocês não estiverem vendo, vocês me falam, tá? Ó, o que acontece? Olha aqui, ó. Eu inverto a condição, quando eu inverto, ó, ele vai inverter a corrente elétrica, por isso que ele está indo para lá e para cá. Se eu fosse mais criterioso, provavelmente vocês vão lembrar esses gráficos aqui ó, de cima, lá na matemática do ano passado, quando tinha o círculo trigonométrico, tá? Contanto que tem até as funções aqui. Não é a ideia de mexer com as funções, é só a ideia que a função é a mesma, tá? Então a gente está abordando. Então, conforme ele vai girando aqui, que seria o motor elétrico, ele inverte a corrente elétrica, tá? Que é o que ocorre lá, ó. Na hora que eu pego aqui, eu tenho o máximo de um lado, ó, se vocês acompanharem, o máximo do outro, e aí ele volta oscilando a corrente elétrica. Contanto que a corrente elétrica, quando chega para nós, ele é a corrente alternada. Não sei se vocês vão lembrar nos primeiros dias de aula, quando eu peguei o carregador de celular e falando para vocês, olha, tanto de amperagem, tanto de voltagem, e tem um A de 50 a 60 Hz. Porque a rede manda esse carinha aqui que vocês estão vendo girando, ele gira, tá, para a gente de 50 a 60 vezes por segundo, tá? Então seria um deles aí, tá? Em termos de campo magnético geral. Então o campo magnético aqui gera corrente elétrica lá, tá? Deixa eu fechar. A ideia agora é ir no Lifelike. Olha, depois eu vou deixar para vocês como vocês conseguem criar conta. Isso aqui é pago normalmente, mas está liberado até final de agosto, tá? Eu consegui dar uma olhadinha esses dias. A única coisa é que tem que
Vocês estão vendo, pessoal, a tela? Pessoal? Estamos sim, Glauco. Então tá, joia. Obrigado. Eu preciso perguntar porque eu não tenho essa ideia, tá? Ó, vocês conseguem aqui, ó, glândula salivar, COVID, pelos e tudo mais, sistema muscular, biologia animal, sistema esquelético do esqueleto deles, plantas, paleontologia, física, química. Eu vou deixar para vocês o link lá na sala. Logo que acabar a aula, eu já vou deixar com vocês como entrar aqui e se cadastrar, tá? O vídeo explicativo. Aí eu venho aqui, aí tem, ó, mecânica, moléculas e tudo mais. Aí tem, depois até vou mostrar esse aqui para vocês, que é nas próximas aulas, ó. Daqui a pouquinho eu vou mostrar um deles. A ideia é o seguinte, tá? Queria mostrar para vocês, acho que toda a parte magnética. Ah, esse aqui, ó. Semana passada eu mostrei para vocês, ó, em termos de você aproxima, quando você afasta, você inverte, lá, fica zero. Quando você aproxima, ele vai dar corrente num determinado lado, parou. Então, por isso que você precisa ficar oscilando ele o tempo inteiro. Ele não pode ficar parado. Se você consegue alguma coisa que você oscile o tempo inteiro, você vai gerar corrente elétrica. Óbvio que aqui é muito difícil você conseguir. Você precisa um movimento em curva. Por isso que você tem numa usina hidrelétrica algo que gire, tá? Que seria a próxima aula. Posso até chegar lá com vocês. Então, campo magnético gera corrente elétrica, tá? Aí tem um que não dá para deixar aberto o tempo inteiro, tá? Mas todos eles, ó, geração de energia, ó, se eu pegar aqui, generator é geração, tá? Então tem muita coisa aqui para, ó, o mesmo processo que vocês viram agora há pouquinho, ó, alguma coisa que pedale, que gere movimento, ó, movimento em curva, que é constante. Aí você tem a possibilidade na outra ponta aqui da lâmpada passar a funcionar um determinado. Vocês pegam muito em bicicletas, principalmente antigas, que é aquelas que vocês pedalam. Então você pedala numa certa frequência, ela gira um dínamo e esse dínamo gera energia elétrica e funciona a lâmpadazinha. Para vocês terem ideia aí, tá? Indução eletromagnética. Ah, esse aqui, ó. Tem tantos e muito legais. Você pega o seguinte, ó. Deixa eu parar. Tem limalha de ferro aqui pequenininha. Deixa eu ver se eu deixo no plano certinho para vocês. A partir do momento que liga e tem corrente elétrica, você funciona como eletroímã. Então ele atrai, tá? Ó, que é aquele exercício que a gente fez agora há pouco. Se eu colocar, ó, ele atrai. Se eu desligar, ele para. Então lá, ele atrai, ligou a corrente elétrica e para, tá? Então quer dizer, você faz um campo magnético mediante a uma corrente elétrica, tá? Então depois eu vou passar o link para vocês, ó. Qualquer coisa, magnetismo, tá? É aqui do lado. Tá? Qualquer coisa, vocês vêm, ó. Ah, eu não manjo de inglês. Ó, vem aqui, traduca. Aí, ó. Inglês. Fala uma palavra em inglês aí, sei lá. Cool. Ah, fresco. Ah, qualquer palavra, gente. É só vir aqui, ó. Qualquer coisa, eu coloco depois para vocês lá. Mas tem vários aí para vocês. O Traduca é um deles, tá? Deixa eu voltar aqui. Que eu queria mostrar para vocês esse aqui, ó. Eu vou mostrar mais na próxima vez, ó. A planta nuclear, turbina e geração de energia, que tem a ver muito com o material lá do primeiro ano. Daqui a pouco vocês vão ver
Ó, uma usina hidrelétrica, tá? Só que aqui tem uma diferença. Aqui na usina da Barra, Igaraçu, a geração de energia é do lado esquerdo aqui, se vocês observarem. Do lado direito é inclusa. Nessa barragem não tem inclusa, tá? Então tem o transformador, tem a geração de energia, a transformação de energia, tem a planta e como é feito. Tá? Eu vou virar um pouco de lado, ó. A água passa numa turbina que gira, ó. Então o movimento em curva é interminável, tá? Desde que você consiga rodar certinho, tá? E aí tem, ó, a água, a geração, que eu vou fazer isso nas próximas aulas, tá? Tô mostrando para vocês entenderem que aqui eu tenho energia mecânica e transforma em elétrica. O ventilador, ele pega a elétrica e transforma em energia mecânica, tá? Então, eu vou sair do Lifelike, lembrando, eu vou colocar depois na sala para vocês lá de descrição e depois no Classroom também, tá? O vídeo de como você se cadastrar aqui. Então, vamos lá. Motor, vocês estão vendo aqui a bombinha de aquário, o motor elétrico gigante, tá? E alguns motores pequenininhos. Carro tem muito motorzinho, limpador de para-brisa, acionamento elétrico no vidro, tudo é por motorzinho elétrico, tá? O que vai acontecer futuramente é os carros elétricos, que é o grande problema é o armazenamento de energia, por quanto tempo a gente consegue. Então a ideia é o seguinte, o eixinho aqui, ó, é colocado lá dentro, fecha aqui, ó, para bombear a água, né, para você canalizar para onde você quer a ida da água, liga na corrente elétrica, gera campo magnético em repulsão, ele vai ficar girando aqui o tempo inteiro, tá? Bombeando a água para fora, ou seja, para onde você quer, diga-se, né? A saída aqui, ó, de água, tá? Porque a entrada é por baixo, por aqui, ó. Então a água entra e é bombeada para cima. Então você canaliza para onde você quer, para o sistema filtrante. Antes de passar os vídeos ainda, motor elétrico, o ventilador, ou seja, para onde você quer a ida do ar, o invólucro, que na realidade é a segurança de você, vamos falar assim, de não sujar, de não ter nenhum problema. Então, uma coisa que você consiga dar segurança. O estator, que é a parte fixa, tá? Então, eu tenho o campo magnético aqui, ó. Lembra do eixo do motor? Ó? Aqui é o eixo, tá, da bomba de aquário. Aqui é o eixo que vai lá dentro. É esse aqui, ó, tá? O rotorzinho. Então, a partir do momento que eu ligo na corrente elétrica, ele passa a girar. Aí coloquei uma figurazinha aqui do campo magnético, ó, de levantar carros. E aqui, ó, as primeiras ressonâncias magnéticas. Tá? Então, quando você utiliza hoje a ressonância magnética, é bacana. Tá? Aí tem o seguinte, é a apresentação dos vídeos aqui. Então, deixa eu ir até lá aqui. Ô, pessoal, vocês estão vendo? Estão vendo a tela? Sim. Tá? Bom, vamos vai. Pessoal, é o seguinte. Não sei se vocês lembram disso aqui. Vocês estão vendo ou não o vídeo? Chegaram a ver o vídeo? Tava abrindo, mas ficou escura a tela? Ficou escuro agora? Então, espera aí que a gente chega lá.
Não sei se vocês vão conhecer a pessoa e o Agora tá procedimento. indo, tá indo. É que tá curtinho o vídeo, que é o Paulo, com o motorzinho, tá, ó. O que ele está fazendo ali? Ele gira, ou seja, energia mecânica e transforma na ponta energia elétrica. Que a gente falou isso no primeiro ano para vocês. E aí, se alguém tiver o capricho de lembrar, né? Ah, mas o professor seu falou assim, olha, lá no terceiro, nós vamos falar sobre transformação de energia de novo, que aí quando vai ter a elétrica para mecânica, que é o que está acontecendo agora, tá? E aí nós temos o seguinte. Duas coisas. Eu vou lá na geração primeiro. Experimento de 2 anos atrás. Tá? De novo, acho que eu... Vocês chegaram a ver ou não? Deixa eu ver aqui. Agora, ó. Pessoal, vocês viram que a oscilação ali é que gera o campo, ou gera a corrente elétrica que aciona a lâmpada. Só que lógico, né? Você ficar oscilando, você não consegue oscilar na condição certa. Olha lá. Mas quando, em alguns momentos, ó, pode ver que consegue. Vocês chegaram a ver, pessoal? Estamos conseguindo ver sim. Tá? Então, a oscilação aqui, ó, na hora que ele oscila aqui, o campo magnético lá dentro gera uma corrente elétrica que aciona a lâmpadazinha de LED. Tá? Então, para vocês verem, isso aí foi feito há 2 anos atrás, quando a Joelma dava aula no terceiro, tá? Vai ter um vídeo que eu vou comentar aqui com relação ao motor elétrico. Se acaso vocês ouvirem, tá? Olha o motorzinho elétrico funcionando, tá? De novo, o vídeo. Pessoal, a pilha, reação química dentro dela gera corrente elétrica, a corrente elétrica gera o campo magnético aqui na espira, tá? E aonde o ímã aqui que nós temos aqui embaixo gera uma repulsão o tempo inteiro. Olha lá, ó. Tá? Então, quer dizer, você tem a ideia do motorzinho. Então, vocês viram pelo simulador e viram através de um vídeo que foi realizado com os alunos há 2 anos atrás. Ok?